é a padroeira da ordem, do lar, da reverência entre o esposo e a esposa. E ela, você sabe, ela tem muito trabalho, assim como diz Homero. Zeus não é lá um marido muito fiel, não é um exemplo a ser seguido, né? Então, ela tem essa função. E esse sujeito trabalha para ela, ele é um vigilante. Quando ele cansa, ele adormece 50 pares de olhos e os outros 50 ficam acordados. Depois ele reveza. Então, ele nunca perde nada do que acontece. E Zeus fica furioso, porque Zeus queria ter uma relação com a filha do rei da Etiópia, transformou ela em vaca, está ali transformada em vaca, e então o Argos aponta para ela o que Zeus estava fazendo, e Zeus manda Hermes ir lá e sacrificar o Argos. Aí ele sacrifica o Argos, aí o Pedro avança, por gratidão, a deusa Hera arranca os pares de olhos e coloca-os na cauda do pavão. Então, o pavão é o símbolo da deusa Hera. E, segundo os gregos, né, cada pena dessa ali é um olho de Argos, né? O pavão ganha esse simbolismo, segundo os gregos, de ser um animal relacionado com a vigilância. Ele não adormece, ele está sempre atento. Na cultura popular, é um símbolo da vaidade, né? A cultura popular que não tem muito lá o acesso à significação mais profunda dessas histórias. O mesmo pavão, o mesmo símbolo aparece no Oriente. Pode avançar, Pedro? Aparece lá com Krishna. Vocês vão ver já aí. É o terceiro olho do Krishna. Está ali a peninha do pavão. Vocês estão vendo lá no alto, né? Tanto ele criança, tem uma peninha de pavão lá em cima. No meio também, na terceira imagem. Isso, aí Pedro está mostrando ali. Krishna também. Então, o olho do pavão está associado com a clarividência das divindades, né? Agora você pode avançar, porque nem mesmo eu sei o que vem pela frente. Interessante. Essa é uma figura do início do século XV, uma figura, uma ilustração da Bíblia. E isso aqui é um relato, né? É uma mistura de dois relatos. É o relato da visão de Ezequiel, que vê os querubins no carro de Deus, e é também um simbolismo dos 4 evangelistas. Aí o Pedro avança, porque eu ampliei a imagem. Vocês vão perceber que as asas dos anjos, as asas do querubim, elas são também pares de olhos. A mesma simbologia, ela aparece em inúmeras culturas. E, na verdade, eu fiz um trabalho muito grande, esse aqui é um pequeno resumo, que há muitas coisas maravilhosas a serem observadas em torno dessa simbologia do olhar. Eu vou avançar só para a gente... Isso, aí a gente tem a coruja, que é o símbolo da sabedoria. Aí deixa aí um pouquinho, Pedro. Essa coruja, ela é a deusa Atena. A coruja é a própria deusa Atena, né? E ela é uma deusa da sabedoria que sofria bullying, né? Na obra de Homero, ela sofria bullying porque ela é zoiuda, vamos dizer assim. Ela tem olhos muito grandes. Então, um dos epítetos da sabedoria é deusa de olhos glaucos, porque são olhos grandes e escuros e refletem muitas coisas. E havia muita zombaria entre os deuses por causa de Atena, por isso que ela se torna uma deusa mais tímida, né? E há muitas referências de Homero e de Hesíodo para dizer por que ela era tímida, mas porque ela enxerga muito perfeitamente durante a noite. E as coisas que a sabedoria enxerga, ela nos dá de presente, né? Ter olhos glaucos é ser abençoado pela capacidade de enxergar coisas que estão visíveis a todos, mas que todos não veem. Então, os olhos glaucos são aqueles olhos que enxergam aquilo que nos parece tão óbvio que não conseguimos enxergar, de tão óbvio que é. Então, esse é um dos simbolismos da sabedoria. E é em torno desse simbolismo que Platão constrói a sua teoria. A teoria platônica é essa. Sabedoria, para Platão, é Sofia. Sabedoria de que Platão tanto fala é a Sofia que está representada aqui. Essa mesma Sofia que Platão fala equivale às metáforas que eu coloquei aqui. Olhar para dentro. Olhar para dentro de modo que tudo que eu vejo dentro de mim não sou eu que vejo, é o universo que me vê, é o cosmos que me vê. Quando eu enxergo desse modo, eu não tenho ego. A essa Sofia, os orientais deram o nome de Viveka. Viveka é contemplação. Contemplação. Tudo que se contempla na tese platônica é
verdade, bem e belo. Isso é a sabedoria. Em tudo que os meus olhos pousam, se eu vejo neles verdade, bem e belo, eu fui colhido pela sabedoria. Eu abri o espaço para que a sabedoria caia no meu coração. Ainda há um detalhe. Essa ideia de contemplar parece restrita aos monges que vivem em cima da montanha ou aos filósofos que vivem informados dentro de uma caverna cheia de livros. Aristóteles pensava que todos nós temos o acesso a essa mesma sabedoria, cada um na sua competência, cada um na sua capacidade. Portanto, há um outro modo também de ser sábio. É fazer aquilo que você sabe. O fazer bem feito aquilo que você sabe. É a mesma verdade bem e belo da contemplação, porém na minha competência própria. Eu sou professor. Eu espero que minha aula seja verdadeira, boa e bela. Se eu faço isso, isso é competência de sabedoria. Se eu fosse um arquiteto, eu deveria trabalhar de modo que a minha arte se tornasse verdadeira, boa e bela. Isso é um modo de sabedoria. Não importa o que eu faça, eu posso ser um cozinheiro, um sapateiro. Se tudo que eu faço é verdadeiro, bom e belo, eu sou um sábio, para Aristóteles. E a referência dessa palavra, dessa sabedoria para Aristóteles é virtude, que deu o nome de frônesis. Frônesis é uma virtude que se casa com a sabedoria. Frônesis é um outro nome para a Sofia. Tá? É tudo uma virtude. Isso é uma escolha. Eu vou... Isso aí, então deixa nessa final aí, Pedro, antes de eu fechar. Ah, tem tempo? Ah, que legal. Tá certo. Eu fiquei preocupado à toa, né? Preocupado com Cronos, enquanto quem toca no momento é Kairos. Né? Então, eu vou introduzir, já que eu falei de dois conceitos de sabedoria, que é a Sofia e a Frônesis. Eu vou trazer uma história sobre a eudaimonia e o hedonismo. Né? Os gregos mais antigos, antes mesmo de Homero, né? Quando Homero reúne essas histórias, elas já são antigas. Diziam eles que, quando fomos criados pelos deuses, fomos criados de ouro, à base de ouro. Fomos criados com tanta perfeição, e éramos semelhantes aos deuses. Mas este mundo que nós estamos, ele não foi feito na mesma base. Este mundo, uma parte dele é construída com materiais que eles chamavam de iníquos. São materiais sombrios, né? E o homem feito de ouro, ele não conseguia viver muito tempo nesse espaço, nesse mundo. Então, os deuses ficaram muito felizes de terem conseguido criar um ser quase tão perfeito quanto eles. Havia essa única imperfeição, de que eles não conseguiriam viver neste plano aqui por muito tempo. Então, por conta disso, decidiram criar um espaço digno para que eles pudessem viver em sintonia com a sua essência. A esse lugar, eles deram o nome de Campos Elíseos. E para nós pode ser traduzido como paraíso. Né? O Campos Elíseos grego é um paraíso. Então, colocaram esses homens lá no Campos Elíseos. Depois criaram uma outra espécie, uma outra raça, para ver se acertava o passo de existir uma espécie compatível com este plano. Tentado várias vezes. Nós somos a última tentativa. Né? Antes de chegar ao que nós somos hoje, existiram outras tentativas. Como que eles conseguiram nos construir? Pegaram o ferro. Pegaram o ferro. Nós somos feitos de ferro. Mas o que deu certo nessa raça de ferro que nós somos? No nosso coração existe uma partícula de ouro semelhante aos primeiros homens. Uma única partícula de ouro. Essa partícula de ouro é a nossa porta de entrada para o paraíso. Mas antes de chegarmos ao paraíso, nós temos que viver no mundo de ferro, que é esse nosso. Por benevolência. Aqueles irmãos nossos que estão lá no paraíso, que são todos feitos de ouro, por benevolência, eles vêm até nós e ficam do nosso lado. Eles sopram no nosso ouvido, na nossa consciência, uma palavra boa. Uma palavra boa que é como se o nosso coração de ouro fosse um fogão a lenha. Essa palavra boa seria como soprar suavemente nesse fogão para que aquele fogo se avive e eu desperte a minha consciência
para a minha realidade divinal. Eles são chamados de daimon, né? Quando se estuda a história lá do Sócrates, que tinha um daimon que soprava no ouvido de Sócrates, são esses irmãos nossos, feitos de ouro, né? Então, daimon é um bom espírito. A palavra eudaimonia vem dessa ligação. A palavra grega eu significa o bom, bondade, o bem. Eudaimonia é estar possuído por um bom espírito que aviva a chama ardente do seu próprio coração. Ele não faz nada. Ele só sopra a palavra que vai avivar o seu coração, porque tudo mais quem faz somos nós. Eudaimonia é um estado de espírito de bem-aventurança. Essa palavra é similar à beatitude dos monges da Idade Média, traduzido em português como felicidade. Então, a felicidade, para os gregos, é eudaimonia. É ter a seu lado um bom espírito que te assopra nos ouvidos uma palavra boa. Essa palavra é tão boa que aviva a chama que está em seu próprio coração, e isso é a porta aberta para o paraíso. Isso é eudaimonia para os gregos. Muito bonito, né? O sentido da felicidade é esse. Ele só aviva. Quem faz todo o trabalho é você mesmo, porque tudo é escolha. Tudo é nossa escolha. O contrário disso é o hedonismo. É uma outra palavra grega, que também é bonita, mas que na nossa época vai perdendo o sentido, né? Hedon é a palavra grega para prazer. Hedon. Daí vem hedonismo. Mas o prazer, existe dois tipos de prazer. Um prazer que é típico de um mundo de ferro, que ele começa e ele acaba. E ele se torna uma espécie de vício, porque ele tem um prazo de duração que é muito curto. Então, quando ele acaba, a gente entra no estado de desfalecimento ou no estado de tristeza, que a gente necessita de um outro estímulo que nos traga de volta aquele prazer. Esse é um tipo de prazer. Não há mal nenhum nesse prazer. O mal é quando ele se torna um vício. O mundo contemporâneo trabalha em torno do hedonismo. Busca avivar em nosso próprio coração não aquela chama ardente que é a entrada para o paraíso, mas busca avivar em nosso coração um estímulo que busca realizar-se a partir de um prazer. Esse prazer tem um prazo curto de duração e ele nos vicia. Então, o mundo contemporâneo te oferece uma vitrine aberta onde há todas as possibilidades de prazer que você é capaz de realizar. Todas. E ainda mais do que você pensa. Você pode repetir inúmeras vezes, mas é um ciclo vicioso. Então, o mundo hedonista, para quem tem uma consciência de ferro, é um mundo de vícios, né? Uma outra assimilação da ideia de prazer seria intuir, como intuiu um filósofo chamado Epicuro. Epicuro fala do prazer. Ele foi confundido com um mero hedonista. Mas o prazer de que ele fala é o prazer da sabedoria. Esse prazer da sabedoria para Epicuro é realizar-se nas coisas simples. As coisas mais simples são para Epicuro as mais belas, as mais verdadeiras, as mais nobres. Elas são ainda mais potencializadas se as contemplamos diante de amigos, né? Então, eu vou tentar encerrar com a reflexão de Epicuro, porque é mais ou menos o que foi dito. Estamos diante de amigos, né? Isso é que potencializa a nossa capacidade de perceber as coisas simples e é o que faz com que as coisas simples se tornem valorosas. Um exemplo corriqueiro, a gente estava lá na hora do intervalo, foi o cafezinho lá na casa do Alessandro, foi maravilhoso, né? Cheio, uma conversa ótima, um cafezinho ótimo, e cheio de projetos ali, cheio de viagem, como diz a professora Maria de Lourdes ontem, com muita cabeça e pouco pé, né? E também, para aproveitar a referência da Maria de Lourdes, ela evocou o personagem Roy, do filme Blade Runner, que ele está bem no final, ele está contemplando a sua própria morte. Ele está contemplando o seu limite. Assim como esse personagem, nós estamos diante de um horizonte aberto de contemplação da nossa própria vida. Quanto mais distante o meu olhar alcança nesse horizonte, mais certo de que eu não estarei lá. Mais certo a minha finitude.
Contemplar, nesse caso aqui, é o oposto do Roy, que está contemplando as lembranças das coisas que ele viu. Eu estou contemplando as coisas que outros verão depois de mim. Se sou digno, se tenho uma vida digna, verdadeira, boa e bela, eu serei naquele horizonte uma memória. Essa é a evocação que eu trago. O nosso olhar que contempla um horizonte onde nós não estamos. É um olhar que quer deixar de nossa vida uma marca de dignidade para aqueles que virão depois de nós, para que a minha presença neste mundo se torne uma memória do futuro, uma memória que vale a pena ser lembrada, que vale a pena ser vivida. Então, são essas as palavras, são essas pequenas reflexões que eu trouxe para vocês. Eu vou encerrar com essa palavra que eu pedi para o Pedro deixar ali. É a gratidão em grego. Eu tenho dito que é uma das palavras mais bonitas da língua grega, porque ela tem dois significados, um factual e um poético. O significado factual é traduzir a palavra haire como obrigado, muito obrigado. Segundo os gregos, quando se diz isso, vibra aqui, no peito, haire, agradeço. Na poesia grega, a mesma palavra tem esse significado. Alegra-te. Então é por isso que eu agradeço com essa palavra. Haire.